Bom dia, Café com Zaidan. O convidado de hoje é Adilson Luiz de Jesus, secretário municipal de Infraestrutura e Obras do município de Guarujá. Seja bem-vindo, Adilson, e obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, você sempre nos dando essa oportunidade de vir bater esse papo aí, poder falar um pouquinho da nossa Guarujá e atualizar aqui as nossas obras e também ter o prazer de estar com você e toda a sua equipe aqui, né? O Guarujá está passando por uma transformação, né? Mas fala um pouquinho, quem é Adilson Luiz de Jesus? Então, a gente tem o histórico sempre de construção civil, né? Filho de pai pedreiro, então já dos 10 anos de idade eu já frequentava uma construção, aquela coisa de brincar no monte de areia e fiquei, né? Gostei de brincar na areia. Sou técnico formado em agrimensura e sempre na área de infraestrutura. E quando eu cheguei no Guarujá, fui fazer faculdade no Santa Cecília, aí fiz a engenharia civil. Mas sempre a minha vida foi ligada à construção civil, empreendimento, loteamento, infraestrutura, né? Então, trabalhar e construir, esse é o nosso legado aqui. Legal, muito bom. Você teve uma trajetória política, né? Qual foi essa trajetória? Fala um pouquinho aí, se é que teve, né? Então, na verdade, nunca tive, né, até 2013. Também fui convidado a participar da Prefeitura do Guarujá pelo currículo de engenharia, né? Foi quando a gente sofria muito com o congestionamento da entrada da cidade do Guarujá em 2013. Praticamente não entrava na cidade. E também tinha toda a história da gente caminhar com o projeto do aeroporto. Então eu fui convidado para trabalhar na Prefeitura como secretário, justamente para trabalhar em cima desses dois desafios aí. A gente conseguiu eliminar o congestionamento na época, né, junto ao governador. A gente criou o agendamento único para que desceu a serra, os caminhões já tinham destinação e horário para chegar nos pátios. Isso até hoje é feito. A gente trabalhou bastante na interligação do novo acesso à área portuária, que a gente chama de acesso à Facina, que era um gargalo, né, na Rua do Adubo. E também naquele projeto da linha férrea, desagregando os caminhões da linha férrea, porque a gente, numa carga de 24 horas de dia, a gente perdia 4 horas esperando o trem, as manobras do trem. Então, deu certo esse desafio, até hoje a gente vê que, sob controle, tem aí as safras que aumentam muito, e o projeto do aeroporto. Acabei ficando 4 anos no serviço público, acumulei 3 secretarias, né? Fiquei com desenvolvimento econômico portuário, fiquei com a zeladoria, a CEURB e também com a Secretaria de Infraestrutura e Obras. Acho que esse envolvimento levou a gente a participar do pleito em 2016 aí para a candidatura a prefeito. Então, meu momento político veio junto com o momento público e a gente acabou participando. Fui agora de novo agraciado, né, com o Dr. Walter Suma, que me convidou para continuar na Secretaria de Obras, e a gente está aí já com um currículo aí de 10 anos de prefeitura, né? Então, o foco é... Você passou pelos 8 anos da Antonieta, né? 8 anos não. Não, eu peguei o segundo mandato, o segundo, os fiquei 4 anos com ela. E agora os 6 anos e meio do Walter Suma. Mas você está no Guarujá há muito tempo também, né? Faz uma avaliação assim desses governos todos que você participou e que você acompanha, não dentro do governo, mas como munícipe do Guarujá. Como você avalia esses governos? Eu cheguei no Guarujá em 85, né? Vim para fazer um loteamento. Pegou o governo do Maurici ainda. Isso, peguei o governo do Maurici. Primeiro governo do Maurici. E assim, e como eu te falei, o meu envolvimento, tanto na área pública quanto na política, se deu mais forte a partir de 2013. Mas a gente acabou sempre se relacionando com os prefeitos. Eu acho que, sem tirar mérito de prefeito, né, porque cada um no seu momento, na sua hora, fez o seu melhor. E agora a gente está, junto com o Dr. Walter aí, mas assim, eu também nunca vi o Guarujá num momento tão gratificante, principalmente eu vou falar da minha área, que é a questão de obras, né? Eu nunca vi no mesmo momento, na mesma
temporada, tantas obras sendo executadas, tantos investimentos de obra como a gente está vendo Em volume agora. de recursos, quantos Olha, milhões de reais? Do governo Dr. Walter, a gente já tem de envolvido, né, gasto, Já empenhado. gasto, Já realizado e empenhado ainda. mais de 500 milhões de reais. Mas é Todo o dinheiro é captado, né? Então é governo estadual, governo federal, financiamentos, o Finisa, e isso tudo transformado em obras. Então, hoje nós estamos executando em torno de 250 milhões de reais em execução. Dá para elencar essas obras, onde está sendo investidas, as Sim, principais obras? Então, as obras assim, de grande porte que nós estamos fazendo nesse momento, com o objetivo, que foi uma das metas do prefeito, da gente cuidar do bem-estar dos moradores, que é a questão de alagamentos. Então, uma obra de grande porte que nós estamos realizando, é a Bacia do Santo Amaro, do Rio Santo Amaro. Então, é uma obra de grande porte, grande drenagem, então a gente chama de macro drenagem. E Envolve ali os bairros Santo Antônio, Santa Rosa, aquela Primavera. O Santa Rosa a gente já concluiu quando nós fizemos a Bacia do Rio do Meio. Também foi uma obra muito boa. E assim, é o que eu costumo falar, né? O objetivo principal é a mobilidade urbana e é a questão dos alagamentos. A gente pode olhar no nosso monitor, você vê, ó, essa é a do Santo Amaro, que eu estou te falando. Certo. Tem piscinões aí incluso também? Exatamente. Essa é a escavação do reservatório 3, conhecido como piscinões. E qual que é o grande desafio dessa engenharia aí? A gente sabe que a cidade nossa é uma cidade plana. Nós estamos aí no mesmo nível do mar praticamente, tem o Rio Santo Amaro, e quando acontece o fenômeno da maré alta, junto com grandes chuvas, a gente fica num vaso comunicante, ou seja, você fica alagado e não tem escoamento da água. A ideia dos piscinões é justamente vencer esse desafio, é absorver toda a água de chuva que vem através das captações do bairro e evitar que a maré alta venha para dentro do bairro, no momento da chuva. Após a secagem, que volta a funcionar normal, a gente devolve essa água para o Rio Santo Amaro. Então, você vai ver que em algum momento vai aparecer as bases que nós estamos montando, que são o sistema mecânico, onde vai ter ali os canais de ligação ali, vários canais. Aí já tem um canal pronto. Certo. Depois disso concluído, eu faço guia, sarjeta e pavimentação. Então, assim, além do desafio de vencer a drenagem, a gente também urbaniza o bairro com uma mobilidade urbana bem legal, sabe? Aqui, acompanhando o Rio Santo Amaro, nós vamos fazer um dique, ou seja, vai ter um talude onde vai proteger e não deixar a água do Rio Santo Amaro entrar para dentro do bairro, e depois vai ser feito um paisagismo. Isso vai ter uma cara assim gostosa de ver, como se fosse um lazer. Vai ser um parque gramado, então assim, a gente vai revitalizar e vai dar vida para esse ponto, com o objetivo de sanar os alagamentos do Santo Antônio. Né? Tá certo. Eu não sei se tem imagens aí do canal da Dom Pedro. Eu passo sempre lá, eu vejo que vocês alargaram aquele canal, uma obra vultuosa, né, de grande volume. Tem imagens aí da Dom Pedro aí? Canal da Dom Pedro, se tiver, põe aí, fala um pouquinho sobre... Então, essa é outra obra que está sendo realizada nesse momento, é uma obra de 65 milhões de reais. Esse é o canal da Dom Pedro. Esse canal, na verdade, ele vinha já há anos sendo sacrificado com desmoronamento, cedendo o canal. A gente tinha até um risco aí na faixa de rolamento da Dom Pedro, que a gente acabou impedindo o alto tráfego nela. Então, nós estamos cuidando, esse canal já está pronto. Então, esse é um convênio que foi pensando no canal. Aumentou a seção, como você falou, nós estamos com 8 metros de testada livre, né, de largura livre, por 4,50 de profundidade. Então, além dele fazer a função dele, de absorver toda a drenagem dessa bacia, ele vai ter a capacidade de absorver também mais um volume de água até que se escoa toda a água e diminui as grandes chuvas, né? Então, é um canal que deu um trabalho grande, você vê esses perfis metálicos. Obra enorme aí, hein? Esse perfil metálico é o escoramento que eu usei para poder fazer a escavação do canal sem ter problema com o sistema viário. Está concluído o canal e agora... Já concluíram? O canal está concluído. Ele vai ser coberto?
Não, ele vai ficar descoberto. Esse trecho aí é entre a Avenida Atlântica e a Avenida Guadalajara, tá? O que eu estou fazendo agora, nesse momento? Eu estou trazendo o segundo convênio que eu tenho na Dom Pedro, que é de revitalização da Dom Pedro, onde eu vou asfaltar a Dom Pedro inteiro, vou pavimentar, fazer guia, sarjeta, acessibilidade, paisagismo. Então agora nós estamos com esse convênio ao lado do canal, para a gente entregar esse trecho 100% concluído, né? Rapidinho, eu queria falar sobre a Dom Pedro ainda. O prefeito, numa ocasião, falou que estava pedindo a licença prévia ambiental para continuidade da Dom Pedro. Sim. Para sair lá na frente, lá no Perequê, lá na frente. Como é que está esse projeto? Então, a gente está acompanhando isso junto à CETESB. É uma licença, né? É a RIMA para a gente aprovar para poder fazer o prolongamento. Passa ali por trás do Acapulco, né? Isso. Logo, esse daí nós alteramos, né? O primeiro projeto passava atrás do Acapulco e chegava depois do Perequê. Sim. Mas tem outros agravantes ambientais, tanto no Acapulco quanto nessa área. Então nós estamos prolongando, saindo desse ponto que eu estou com a obra, passando ali atrás da UNAERP. Eu entro do lado do Golf Clube, paralelo ao Golf, e saio na Major Prado, que é aquela avenida... Então sai antes do Acapulco. Saiu antes do Acapulco, eu não cruzo o Acapulco. Certo. Então, é esse trecho que nós estamos em processo Melhora de bastante, aprovação. né? Melhora Nossa, muito. já dá muito. uma vazão para quem vai por Rabo do Dragão, violento. Não, desafoga toda aquela parte de ruas internas ali da Enseada, que hoje tem um grande fluxo aí, principalmente temporada, finais de semana, né? Tem uma previsão disso, Adilson? Então, a nossa previsão é atrelado ao órgão ambiental. Então, assim, a gente CETESB ainda não deu licenciamento prévio, nada? A gente já atendeu todos os comuniques que tinha que atender, o que a CETESB solicitou já foi atendido. Nós estamos aguardando a análise final dela. A gente conta aí que esse ano a gente conseguiria caminhar essa aprovação para que a gente possa depois entrar no processo licitatório, né? Esse dia eu recebi umas imagens já vocês mexendo no acesso ao aeroporto. As obras de construção do acesso ao aeroporto. Sim, sim. Então, o que a gente está agregando? Na verdade, assim, você vê que... Esse aí, né? Você vai, exatamente. Esse aí já é uma imagem desse acesso pronto. O que é legal e que está sendo muito bom nesse governo é planejar a nossa cidade. Já com o histórico a gente caminhou super bem, estamos também em processo de licitação, as melhorias para liberar o aeroporto com voos executivos. Mas para isso eu tenho que dar uma condição de entrar e sair da nossa cidade. Sim. Então nós começamos a Áureo Gonzalez, também é uma avenida que a gente... Vai ter ligação com a Piaçaguera agora já? Vai. Inclusive essa obra a gente sai do trevo da Vila Áurea ali, na Piaçaguera, na Cônico. Tá. Então nós estamos melhorando essa mobilidade urbana, porque a gente entende que vai ter um fluxo maior. É uma avenida estruturadora ali de Vicente de Carvalho, ela já é uma avenida importante em Vicente de Carvalho, e agora com o aeroporto a gente vai ter uma outra movimentação. Eu fico imaginando, esse pessoal ali em Vicente de Carvalho, no Itapema, que a gente chama carinhosamente, deve estar dando risada. Aeroporto, futuro túnel, que sai bem ali na 14 bis praticamente, né? Aqui tem uma casinha ali de 100 mil conto, vai valer 200 mil conto. Então, A valorização naquela área vai ser violenta. Eu acho que isso tudo é o grande legado, porque você se preocupa com a mobilidade urbana, você se preocupa com o desenvolvimento, você traz esses grandes investimentos, mas ao mesmo tempo você está gerando emprego e você está dando uma condição de vida melhor e até uma perspectiva boa do futuro, né? Principalmente na área comercial. E você vê quantos empregos isso tudo vai gerar e vai ser bom para a gente. Então, com a expansão portuária e com toda essa preocupação, né, que o prefeito tem e não deixar criar nenhum conflito, fazer o desenvolvimento sustentável, isso tudo só vai gerar benefício para os nossos moradores. Esses dias eu fui almoçar estava o Pomini, estava o Pado, estava a diretoria da Codesp, e a gente estava falando do porto. Eles falaram, aí eu perguntei, o que vai expandir no porto? Ele falou, o Guarujá é o que tem maior potencial de expansão do porto, é a margem direita, né, que é a margem que é do Guarujá. Então, é verdade isso? É verdade. Nós temos uma área portuária. Na verdade, o Guarujá é o único que tem uma área portuária para criar uma expansão portuária, tanto na área molhada quanto na área seca, né? Então, agora, assim, o que a gente vai falando, a gente acaba se empolgando. Então, nós temos ido para Brasília, junto com a Secretaria de Habitação e junto com a de Planejamento, justamente para a gente trabalhar com a desocupação
ali da prainha, e isso o prefeito tem entregue constantemente novas moradias para tirar aquele pessoal da palafita e liberar essa área para uma expansão portuária. Então, a área molhada nossa, ela é rica nesse sentido. Então, tem 1.200 metros de extensão frente ao estuário, que em breve a gente está dando para a União. Dá 4 berços ali, tranquilo. Exatamente. Então, em breve o Guarujá está disponibilizando para a União para cuidar dessa área portuária. A nossa área seca, né, que é a área retroportuária, que é 4.800.000 metros quadrados de área, que é um grande Sem ponto ali. contar o potencial da marginal da Piaçaguera. Né? Sim, que é essa que eu estou te falando, que é a área retroportuária nossa, que é onde ficam os terminais secos. Né? Então, esse desenvolvimento é o privilégio do Guarujá. Só que qual é o desafio nosso? É fazer isso de forma bem sustentável. É fazer com que a gente tenha esse crescimento, mas valorizando sempre os nossos moradores aqui da cidade. Né? Secretário, a gente tem uma questão muito forte no sistema viário interno do Guarujá. Tanto quando se chega, quando se sai à noite ali. Quando se sai à noite no domingo, até por conta daquela praça de pedágio que atrapalha a saída da cidade do Guarujá. Mas quando a gente desce a serra ali por 3, 4 pistas, tal, chega na entrada do Guarujá, entope. Como solucionar isso? O prefeito, uns tempos atrás, só quer fazer um acesso e tal. Como está esse estudo de adentrar o Guarujá? Então, nesse exato momento, a Secretaria de Planejamento, ela está orçando, ela está licitando o projeto da nova entrada do Guarujá. Que, assim, vai ser ali pelo Guaibê mesmo? Nós temos 2 entradas que a gente olha com carinho, né? Tanto a do Guaibê quanto a do Morrinhos, a do túnel. Certo. Então, assim, desse projeto contempla essas 2 entradas, porque é importante, né? São 2 entradas... Não é uma ou outra, as duas. As duas. Então, assim, e como é um projeto complexo, isso interfere muito com toda a parte de mobilidade urbana ali, nosso transporte público. Então, entendeu-se que era interessante contratar um projeto, porque um projeto desse não dá para fazer para 2, para 5, 10 anos. É um projeto que você vai fazer para um futuro da cidade. Então, nós estamos licitando esse projeto e tem, sim, muito interesse, né? O prefeito tem muito, já como você mesmo mencionou, que ele já falou aqui, de que a gente consiga fazer tanto o projeto quanto captar esse recurso para fazer essa obra. Inclusive, nas idas do prefeito, tanto a Brasília quanto a São Paulo, nesse caso mais São Paulo, né, porque é transporte, tem se falado de um possível recurso para a gente fazer essa obra. Então, já estamos namorando a possibilidade de deixar uma reserva quando esse projeto estiver pronto para que a gente possa licitar e executar. Né? O Paulo Alexandre Barbosa, quando era prefeito, ele meteu os peitos e fez a nova entrada de Santos, buscou recurso no governo federal, buscou recurso no governo estadual e pôs um pouquinho do municipal. Mas ele peitou e fez. Eu não vou dizer que a gente está fazendo igual, mas a gente vai peitar e vai fazer também. Então, assim, existe essa intenção e, principalmente, quando existe o desejo do gestor, né, no caso o prefeito, a gente vai trabalhar nessa linha. Então, como eu te falei, já está sendo a ideia de ter um projeto bem desenhado, contemplando ali, porque a gente tem um gargalo, quando você entra no Guarujá, você tem acesso a Vicente Carvalho, você tem acesso à balsa através de Santo Antônio, ali da Ademar de Barros. Então, você tem um anel viário importantíssimo na nossa cidade. Isso tem que ser muito bem pensado. E a ideia é que a gente elimine esse semáforo, onde você para, você cria fila. Então, a ideia é um projeto inteligente, sustentável, né, com uma modernidade bacana, para que é o que a cidade do Guarujá merece. Né? Não é difícil, só ter recurso que faz. Né? Mas o túnel vai desafogar um pouco isso também, não? Então, o túnel, a gente não vai ser a nossa entrada, né? Sim, mas vai desafogar um sistema viário? Vai. Pelo menos na Ademar de Barros, ali aquela questão da travessia de balsa. Aquilo ficou horrível lá, ficou uma fila enorme. Exatamente. De manhã e à tarde, principalmente. Foi criado, junto com a autoridade portuária, foi criado um grupo de trabalho, do qual vários secretários participam disso. A gente tem reuniões semanais para falar do túnel. E uma das posição nossa aqui do Guarujá é que a passagem do túnel ela é super bem-vinda. O que a gente não pode é o conflito que isso pode criar em Vicente de Carvalho, principalmente, se a gente não tiver isso bem desenhado. Então, nós já trabalhamos isso, é um projeto do DERSA,
a gente já trabalhou, então a gente está lutando para que tenha uma saída na área portuária. Do Dersa é estrada, mas o túnel é governo federal. Então, Autoridade portuária. Aí que está, essa discussão. Ou vai ser Ecovias, essas coisas? Então, na verdade, assim, está dentro da área da União. Aí você chama o governo federal para isso. E, como se fala em transporte, você chama o governo estadual. Então, o momento é um momento unir bacana, os dois. porque hoje os dois têm interesse no túnel. Então, por isso que a gente acredita muito que o túnel vai caminhar. E para Guarujá, nós pleiteamos uma saída de caminhões, saindo do túnel, já entrando na área portuária, na área molhada que a gente chama. Uma segunda saída para Santos Dumont, que aí seriam veículos mais leves. Sim. E a outra saída, até que a gente faça o anel viário para atender aeroporto e túnel, sair pela Presidente Vargas e ir para Cônigo. Por isso que você mostrou aquela obra de revitalização, que é já pensando nessa estrutura. Então, assim, Perfeito. vai ser muito bom e vai ser bem disciplinado também, né? Perfeito. Ô, secretário, eu queria falar um pouco sobre o plano diretor. Vocês estão uma série de audiências públicas, discutindo com a comunidade, discutindo com os empresários sobre o plano diretor. Tá? O que vai ter de diferente no plano diretor? Se fala muito em outorga lá, se fala muito em uma vez e meia, 2 vezes, 3 vezes e meia, 4 vezes, até 5 vezes, dependendo do local, e isso tudo através de outorga onerosa. Dá para explicar isso? E que zona vai ser contemplado? Então, o plano diretor está sendo o grande carro-chefe. E até, né, se me der a oportunidade, tudo isso que eu falei de obra é prevendo que o plano diretor vai vir com uma modernidade na nossa cidade. Então, essas obras aí, esses grandes corredores, essa drenagem toda, o contrato que o prefeito firmou junto à Sabesp, os investimentos em água e esgoto, tudo isso já prevendo e dando um passo, porque a gente sabe que o plano diretor está chegando. O plano diretor nosso, ele está sendo feito, nós estamos trabalhando assim, debruçado há mais de 2 anos, e ele tem um objetivo principal, é qualificar, dar sustentabilidade e ordenar a nossa cidade, coisa que a gente, às vezes, tem opiniões diversas, não entendendo dessa maneira. O importante, Zaidan, é saber assim, que existe um plano diretor no Guarujá hoje. Eu autorizo, porque sou eu que dou os alvarás, eu autorizo construção de 60 a 70 metros de altura na enseada. Já existe isso. O que nós estamos fazendo? Nós estamos reordenando. Tem um grande legado nesse plano que chama fachada ativa. O que é a fachada ativa? Você poder, no térreo desse prédio, você ter comércios com as suas classificações. Ninguém vai colocar lá uma indústria, mas vai ter lá uma lanchonete, vai ter uma boleira. Seria então, assim, um prédio misto. Fachada mista. Fachada exatamente. mista. Então, assim, quando o empreendedor ter esse olhar e ele trabalhar nesse sentido, a gente vai ter a outorga e ele vai se beneficiar porque ele investiu numa arquitetura moderna, numa fachada ativa, numa fachada mista. E o que é a fachada mista? É você trazer o desenvolvimento para aquela área morta na nossa cidade. Nós temos isso no Guarujá, que é a Rua Petrópolis. Então, assim, nós temos isso no Guarujá. A Rua Rio de Janeiro, ela é assim. Sim. Você pode ver, tem os prédios... Mas nós estamos falando de Pitangueira, né? Ali já está consolidada. Tá Onde seria implantado isso? Enseada e vários outros lugares da nossa cidade, tanto Enseada entre Dom Pedro e Mar, quanto Enseada, Dom Pedro e o Morro. A gente quer desenvolver a cidade, a gente quer incentivar, porque a Enseada... Então seria aquele trecho da Unaerp para cá... E também em sentido atividade também. Porque certo. Assim, hoje, qual é o grande espaço físico no Guarujá para desenvolver o Guarujá? É a Enseada. Sim. Entendeu? E a gente não quer olhar para o Jardim Virgínia, olhar ali para a Enseada... Central Park, que chama lá. Central Park, e olhar aquilo como um abandono na cidade. Certo. O que a gente quer é trazer os grandes empreendedores, os grandes investimentos para valorizar. Sim. Inclusive, você citou o Central Park, já está acontecendo. Quem conhece bem o Guarujá, nos últimos 3, 4 anos, tem lá 4, 5 torres em execução, tem a Unoeste, tem ali, aqui valorizou bastante aquilo. Então, criou-se um centro comercial importante na Enseada. E a gente quer fazer isso em vários lugares. Ou seja, se eu levo a fachada mista, ninguém vai precisar sair do meio da Enseada, do Jardim de Virgínia, para ir até a Enseada comprar um McDonald's. Vai ter ali do lado da sua casa. Então,
Questão de garagens. Alguns planos diretor, Bertioga aqui também já está pensando, né, em fazer os 2 primeiros pavimentos de garagem e depois começar habitações, essas coisas. Agora já também pensa nisso, porque não dá para se fazer 2, 3 subsolos ao nível do mar, né? À medida que você desenvolve dentro da lei de zoneamento o gabarito que será permitido, porque assim, o gabarito ele tem um fator de influência que é a área da metragem quadrada do terreno junto com os recursos. Então, eu posso até, a lei de zoneamento pode até permitir os 70 metros de altura, mas se o lote não tiver compatível para isso, ele vai chegar em 50, vai parar. Se não tiver a metragem adequada. Exatamente. Né? Então, assim, tudo isso vai ser feito em cima do projeto. Então, cabe ao empreendedor dar o conforto para os seus moradores com garagem. Então, isso está dentro do projeto. Mas no nível do mar não se faz 2, 3 subsolos que não aguenta. Não, né? não aguenta. Por isso que ele tem que ter espaço físico. Ele pode subir, ele pode Num fazer... terreno de 1000 lateral. metros também, ele não vai fazer 70 pavimentos. Exatamente. Então, isso que eu falo, assim, difere um pouco das pessoas achar que o Guarujá vai se tornar um arranha-céu do dia para a noite. Não existe isso. Certo. É tudo sustentável, tudo disciplinado e com resultado positivo. Então, quando se fala em outorga, a outorga a gente entende assim, ele fez a fachada mista, ele passa a ter um benefício na outorga. Não é que ele vai pagar por isso, ele vai ter um benefício. Sim. E ele ganha no potencial construtivo dele. Então, ele investiu no térreo, ele fez essa fachada mista, ele valorizou, ele integrou a parte pública junto. Porque o que a gente quer? Quer andar na rua e não ver um paredão como está hoje. Você andar do lado de uma parede de 3 metros de altura. Você quer andar na rua e ver um paisagismo, teu olhar ser prolongado para dentro do empreendimento. Você ter essa possibilidade de ter essa harmonia. Tem comércio, tem farmácia, isso, restaurante, exatamente. Bares, lanchonete, e com isso, sorveteria, essas coisas. Nós temos isso no Caminho do Mar, ali no centro da Pitangueira. Você vê que você tem lá os prédios e todo mundo anda ali, vai para frente do shopping. Mas e quando eu vou lá no Shopping Hall ali? Ali, tá vendo? O Shopping Hall é um exemplo disso. É um comércio, é um restaurante tradicional da nossa cidade, excelente restaurante, porém em cima dele é um prédio residencial. Então assim, o que a gente quer é isso. É valorizar e aí, com certeza, o incorporador, o empreendedor, ele se beneficia na outorga. Como é que o empreendedor está sentindo isso daí? Porque, quer queira, quer não, ele tem que sentir uma segurança. Primeiro, a segurança jurídica de que isso vai funcionar. E segundo, a segurança da autoridade, né? Sim. Que realmente isso é uma coisa séria para não ter problema. Como é que o empreendedor, o construtor, os caras que fazem empreendimentos imobiliários estão vendo isso daí? Então, isso está bem confortável te responder, porque já está acontecendo. A cidade já está com 15 empreendimentos em execução. Nós temos ali de 4 a 5 mil unidades sendo construídas. Essa credibilidade, esse governo conseguiu fazer com que esses investidores viessem para a nossa cidade. O plano diretor dá uma estabilidade para isso. Ele entende que esse plano diretor que nós estamos fazendo não é um plano diretor para ficar vigente 2 anos. É para ficar 10, 20. É um futuro. A gente acha que poucas coisas serão alteradas aí a médio prazo no plano diretor. Esse plano diretor é para médio e longo prazo. E com isso, eu dou confiança para você que tem o seu terreno e você tem condições de investir, fazer um empreendimento, porque você sabe que você vai ter começo, meio e fim, dentro de uma coisa que eu estou te garantindo. Então, pode vir, porque vai dar certo, a cidade está preparada para isso. Essa questão da outorga onerosa já vem desde o Estatuto da Cidade, né, em 2001, que foi editado, né, Estatuto. É bom que isso seja aplicado, sabe? Se quer ter um potencial maior de construção, paga alguma coisa para o município. E uma coisa boa, sabe por quê, Zé? Essa outorga, a gente vai destinar 50% para infraestrutura e 50% para habitação. Então, nós vamos conseguir, inclusive, atender uma outra classe social da cidade com esse benefício. Então, esse dinheiro não vai para outros fins. Certo. A infraestrutura, eu vou melhorar a infraestrutura ou a local, ou próximo, ou aonde a gente entender... Ou em torno também. Ou onde a gente entender que tem uma carência de uma execução de obra. A parte habitacional vai para o fundo da habitação e, com certeza, nós vamos ter lá condições de mais unidades habitacionais. Com então, certeza. Assim, esse olhar é importante, né? Secretário, como você vê Guarujá daqui a 10 anos? Bem rapidinho. Eu vejo o Guarujá com bons olhos, com certeza uma cidade nova, um desenvolvimento pulsante aí, sabe, uma credibilidade, uma organização. A hora que a gente juntar expansão portuária, o túnel, como você falou, mais o aeroporto, mais esse desenvolvimento,
As universidades, as faculdades dentro da nossa cidade. Já tem duas faculdades de Duas medicina. faculdades Né? de medicina. Então, assim, com certeza, nós estamos preparando esse futuro para ter um Guarujá um nível excelente. Nós já temos, a gente alcança os níveis, a gente quer melhorar muito mais na questão de segurança, questão de zeladoria, limpeza. Então, assim, tudo isso, né, o plano diretor, essas obras, essa certeza de que a gente está fazendo o melhor, vai só dar benefício para a nossa cidade. Vai ser um metro quadrado muito bom na nossa cidade. O Guarujá vai voltar a ser valorizado, porque teve um êxodo do Guarujá na segunda metade da década de 90 para cá, violento, hein? Que o nego dava o apartamento para comprar um terreninho por aqui, essa é a verdade. Esse é o nosso desafio de fazer com que isso não aconteça, né? Tá certo. Secretário, deixa um recado rapidinho aí para a população. O recado para você, para a população, obrigado pela oportunidade. A gente teve pouco tempo para falar dessas, estou com 28 obras em execução nesse momento na cidade, nós falamos de 3 obras. Com certeza, essa rotina de obra, esse canteiro de obra vai continuar e agradecer a paciência da população, porque onde entra com obra, entra com transtorno, mas eles conseguem acompanhar a gente de perto e ver o quanto isso tem melhorado na nossa cidade. Então, a minha palavra para a cidade do Guarujá é acreditar no governo, acreditar no trabalho, porque a gente está fazendo o que a gente tem de melhor. Né? Tá certo. Vamos fazer um brinde aqui, depois você vai levar essa caneca sua aqui. Não, esse lado aí mesmo. Aí. Obrigado. Valeu, Zé.